Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa live, que não é mais live, é estreia, só parece que é live. Que desde o mês passado eu já avisei que eu estava tendo problemas, né, dificuldades para conseguir estar aqui toda sexta-feira às 21 horas. Então eu resolvi gravar durante o dia, já que essa é a minha disponibilidade de tempo, e publicar como estreia todas as sextas, para que você possa continuar interagindo comigo pelo chat. Apesar de eu não poder estar na frente das câmeras no horário, mas eu consigo interagir com você. Então, hoje o nosso assunto é como cada temperamento lida com ofensa. Por que algumas pessoas se ofendem por qualquer coisinha, enquanto outros parecem que não se abalam com nada que aconteça? Por que alguns perdoam com mais facilidade e outros guardam mágoa, rancor, às vezes por anos a fio? Por que tem gente que é vingativa e tem gente que confia na justiça de Deus e na justiça dos homens? É isso que a gente vai ver hoje, enfocando como cada temperamento lida com ofensa, tanto como a pessoa ofendida ou como o próprio ofensor, e como tornar mais fácil obedecer a Bíblia quanto a esse mandamento que ela tem. Porque existem muitos textos que falam sobre ofensa, sobre vingança e sobre perdão também. Vamos dar uma olhadinha em alguns deles? Mateus 5, de 38 a 48. Jesus está no Sermão do Monte e ele fala assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus também fala sobre esse assunto no capítulo 18 de Mateus, nos versos 21 a 35. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Pedro estava achando, assim, bem generoso, bem exagerado, 7 vezes. E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Essa enorme quantidade de prata que fala aqui, lá no original, são 10.000 talentos. Um talento equivale a 35 quilos. Então, você multiplica por 10.000, dá 350 toneladas de prata. Imagina, é uma coisa que não dá nem para pagar, né? Como ele não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. O denário era uma moeda de prata que equivalia à diária de um trabalhador braçal. Quer dizer, perto do que ele devia, 350 toneladas de prata, o que é uma moeda, né? Mas aí ele encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo quer dizer servo como ele, né? Caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. A mesma coisa que ele falou pro rei, né? E ele estava querendo que o rei desse para ele só mais tempo para pagar.
E o rei sabia que ele nunca ia conseguir pagar. Teve pena dele e perdoou a dívida, né? E aí esse outro servo pediu para o servo que tinha sido perdoado pelo rei a mesma coisa. Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então, assim, o tema nem é tanto esse texto aqui, né? Mas para mostrar o que a Bíblia fala a respeito dessa questão, né? De ofensa, de dívida, né? O Pai Nosso fala, né? Perdoa as nossas dívidas, né? Uma outra versão fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou aos nossos devedores, né? Como Jesus ensinou para a gente. Então, a gente perdoa como uma consequência do entendimento do quanto a gente foi perdoado. Se a gente entende mesmo, não só com a mente, mas com o coração, que a gente foi perdoado de uma dívida enorme, muito mais difícil de pagar do que 350 toneladas de prata, a gente entende que qualquer dívida que outra pessoa tenha com a gente vai ser infinitamente menor, e aí se torna mais fácil a gente perdoar as outras pessoas, né? Mas tem mais um texto que eu queria destacar também, que está lá em Romanos, no capítulo 12, nos versos 17 a 21. Paulo está falando assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer do mal, mas vençam o mal com o bem. Então, esse é o padrão que a Bíblia coloca para nós, e é um padrão altíssimo, né? Se a gente for prestar atenção nisso, não é fácil, né? É bem difícil, porque vai contra a nossa tendência natural. A nossa tendência natural é querer vingança, é querer uma forma de compensação pelo mal que a gente recebeu, né? Mas a verdade é que cada temperamento vai lidar com essas questões todas de formas diferentes, e é isso que a gente vai ver. Então, para começar, vamos fazer um resuminho bem rápido dos 4 temperamentos e suas motivações. Os 4 são os 2 introvertidos que estão à esquerda, melancólica em cima e flemática embaixo, e os 2 extrovertidos que estão à direita, o colérico em cima e o sanguíneo embaixo. Então, presta atenção nesses emojizinhos que estão nos cantinhos, que eles mostram perfeitamente como são esses temperamentos, como são essas pessoas. Então, olha só, o melancólico é analítico, observador, planejador, ele tem um senso de certo e errado, de justiça e injustiça muito forte, e ele é uma pessoa assim, muito exigente, tem padrões para a vida dele e para a vida dos outros muito altos, muito. Então, ele é muito crítico, muito julgador. Ele é muito sério, né? É uma pessoa muito responsável, que leva tudo na seriedade, né? Muitas vezes é até difícil você ver um melancólico brincando, né? Se divertindo, assim, despreocupadamente. O melancólico não é um ser despreocupado, né? E o outro fleumático, o outro introvertido é o fleumático, né? Que está embaixo, com essa aparência assim, de zen, né? Porque o fleumático ele parece ser mais zen mesmo, né? Parece que ele não tem emoções, mas ele tem muitas, só que ele não revela para as outras pessoas, ele guarda para si.
porque ele não quer problemas, é a motivação principal dele. Então, ele é abnegado, é diplomático, é gentil, é ajudador, gosta de ser ajudado também, não gosta de briga, gosta só de viver em paz, segurança, tranquilidade. É isso que ele quer para a vida dele. Os extrovertidos, que estão na direita, o mais extrovertido de todos é o que está embaixo. Esse grupo de mulheres que estão representando o sanguíneo, que é a pessoa que busca felicidade, prazer, alegria. Por isso ele é conversador, é festeiro, cheio de amigos, comunicativo, é uma pessoa que ama a liberdade, que adora coisas diferentes, novas, interessantes, né, que tem muita alegria de viver, muita jovialidade e é movido por isso, né, por evitar a dor e correr sempre atrás da felicidade. E o outro extrovertido é o colérico, que é esse que está em cima, que geralmente ele é um líder natural, ele busca sempre o primeiro lugar, né? Ele quer ser o melhor em alguma coisa e ele é muito realizador. Ele adora um desafio, tem uma expressão até meio briguenta e ele está sempre lutando na vida. Ele é um lutador mesmo, né? Então, esses são os 4 temperamentos. Então, sabendo dessas motivações deles, né, com o que cada um deles se ofende. O colérico se ofende quando a sua liderança é questionada, ou a sua capacidade de fazer alguma coisa, ou quando ele percebe que foi manipulado. O colérico odeia ser manipulado. E por causa disso, para evitar que ele seja manipulado, muitas vezes ele se torna manipulador das outras pessoas. Porque ele acha que ele estando no comando, manipulando, ele não vai ser manipulado pelos outros. O sanguíneo quase nunca se ofende, né? Quase nunca fica ofendido, né? Tudo ele leva na brincadeira, ele não quer ficar triste nunca, não quer nunca enfrentar dor, mas ele vai ficar muito triste se as pessoas o acharem chato ou se ele for abandonado por alguém. E é por esse motivo, porque o sanguíneo é a pessoa mais sociável que existe, né? É por esse motivo que muitas vezes a gente encontra sanguíneos que são especialistas em abandonar as outras pessoas. É como um beija-flor, como um colibri, né? Ele está com você enquanto acha você interessante. A partir do momento em que ele começa a achar que talvez você o abandone, ele te abandona primeiro e vai correndo atrás de outra flor, né? O melancólico já vai se ofender por qualquer coisinha, qualquer crítica, ele sempre vai levar para o lado pessoal, sempre. Ele sempre acha que, até uma crítica construtiva, você chega e fala assim, é isso que você está fazendo, eu acho legal e tal, mas eu acho que talvez ficasse melhor se você fizesse a coisa um pouquinho mais colorida. Ele vai pensar assim, está dizendo que eu sou sem cor, eu sou sem graça, né? Ele sempre vai levar para o lado pessoal, sempre, né? E ele vai sempre achar que ele, como ser, não as coisas que ele faz, mas quem ele é, que ele vai estar sendo rejeitado. E é por isso que o melancólico tende muitas vezes a rejeitar as outras pessoas antes dele ser rejeitado, né? Ele tende a ser uma pessoa fria, que se isola dos outros, justamente para se proteger da rejeição. Ele fala, não, se ele desconfia que alguém o rejeita, ele toma a dianteira e fala, não é você que está me rejeitando, sou eu que estou rejeitando você. E se isola totalmente. E o fleumático se ofende quando ele faz alguma coisa, né, tá agindo, né, tá ali vivendo e tal, e aquela coisa que ele estava fazendo, de alguma forma deu errado, e ele passa vergonha por causa daquilo, ou ele é humilhado por causa daquilo, chamam a atenção dele, riem dele, né, fazem de alguma forma ele passar vergonha ou humilhação por causa daquilo. Ele se sente muito, muito mal e fica muito ofendido, mas ele vai tender a guardar, ele não vai demonstrar isso para as outras pessoas, e as outras pessoas estão achando que ele tem sangue de barata, né, mas essa não é a verdade. E esses 4 temperamentos, como é que cada um deles reage quando é ofendido? Eu falei como é que cada um deles
pode ser ofendido, né? E como é que eles vão reagir? Bom, o colérico vai confrontar a pessoa. Ele pode explodir ou pode ficar mais autoritário. Ele vai tender a trabalhar como um louco para falar pelas ações dele, né, as coisas que ele acha. Às vezes ele não vai nem falar com palavras mesmo, né? Apesar dele ser bem explosivo, né? Às vezes ele não vai falar com palavras, ele vai preferir falar com as suas ações e vai querer esmagar a oposição, porque o ofensor é visto para ele como um opositor. E as pessoas que concordarem com esse ofensor vão ser vistas por ele como oposição também. Ele não consegue achar que talvez as outras pessoas tenham algo de razão, né? Ele vai sempre achar que eles estão errados, ele que está certo, que eles são oposição a ele. Já o sanguíneo vai reagir à ofensa chorando ou explodindo, de uma maneira assim emocional muito forte. Mas logo ele vai esquecer e partir para outra coisa nova e interessante. Ele não vai querer ficar pensando na tristeza ou na raiva que ele sentiu, né? E ele pode até perdoar o ofensor, mesmo que o ofensor não se arrependa, não peça perdão, nada disso, ele vai tender a perdoar o ofensor, porque ele não quer pensar mais nisso, né? Não quer ficar carregando esse peso. O melancólico, quando é ofendido, ele vai tender a se isolar, ele vai ficar extremamente ressentido, vai riscar aquela pessoa que o ofendeu da sua vida e vai pensar em como ele vai conseguir, como ele poderia, o que ele poderia fazer para restabelecer a justiça ou então se vingar. E talvez, mesmo que seja feita a justiça, mesmo que ele se vingue, mesmo que essas coisas aconteçam, pode ser que ele nunca perdoe o ofensor. Porque o melancólico guarda mágoa para a vida inteira. A não ser que ele deixe o Espírito Santo lavar o coração dele, né? Ele vai guardar mágoa por toda a vida. Ele sempre vai lembrar. Mesmo quando ele perdoa, ele sempre vai lembrar. O fleumático, quando ele fica ofendido, porque ele foi humilhado, né, passou vergonha, ele vai se sentir muito mal. Mas ele vai guardar tudo para ele mesmo, para evitar confronto, para evitar problemas. Lembra que essa é a motivação principal da vida dele? E ele vai esconder os seus sentimentos e os seus pensamentos. E talvez o ofensor nunca nem perceba que ofendeu o fleumático. E algum dia, porque às vezes é assim, né? A gente age com as outras pessoas baseado muito no modo como elas reagem com a gente, né? Então, se, por exemplo, eu faço uma brincadeira com você e você não gostou e eu vejo que você não gostou, aí eu penso, não, ele não gosta desse tipo de brincadeira, eu vou evitar. Agora, se eu faço essa brincadeira com você e você reage como se não tivesse problema nenhum, então para mim tá tudo bem e eu vou continuar fazendo esse tipo de brincadeira com você, né? E o fleumático, muitas vezes, para disfarçar os verdadeiros sentimentos dele, muitas vezes ele ri como se ele fosse um sanguíneo, né? Ele fica ali, né, para as pessoas não perceberem muito, e aí as pessoas estão achando que está tudo bem, que está tudo ok, e continuam agindo daquela mesma forma, e cada vez que a pessoa age de uma forma que ofende o fleumático, cada vez mais vai aumentando a pressão interior que ele vai sentindo, porque ele está guardando tudo ali, como se fosse uma panela de pressão, né? E um dia ele vai acabar explodindo por causa daquilo. Pode ser com o ofensor ou pode ser com todo mundo, né? E aí você vai achar, nossa, mas era uma pessoa assim tão tranquila, tão fleumática, como pode ter se tornado explosiva, né? Ou então pode ser que ele se sinta ofendido, né? Porque às vezes o fleumático faz assim, né? Ele não foge do problema, ele enfrenta o problema para resolver de vez e se livrar dele. Então tem um tipo de fleumático que vai procurar o ofensor para restabelecer a paz, mesmo que a culpa não tenha sido do próprio fleumático, mesmo que ele tenha sido a parte ofendida mesmo, ele vai procurar o ofensor para pedir perdão por alguma coisa que ele possa ter feito e causado aquela confusão toda, né? Mas ele quer restabelecer a paz com outra pessoa. Como é que cada temperamento age agora quando ele é o ofensor? Agora ele não é o ofendido, agora ele vai ofender alguém. Como é que o colérico ofende as outras pessoas?
Ele ofende sendo insensível, não percebe nem o efeito nas emoções das outras pessoas. Quando ele é muito franco, não mede as palavras, muito direto, às vezes cruel, objetivo demais, prático, não se importando nem um pouco com os sentimentos e ferindo as pessoas. Pode ser sem querer, né? nem percebendo que está ferindo, ou outras vezes é de propósito, porque às vezes ele fere porque ele quer mesmo. Né? É assim que o colérico ofende as outras pessoas. E o sanguíneo, tão comunicativo, tão cheio de amigos, como é que ele ofende as outras pessoas? Na maioria das vezes é sem querer, né? Geralmente porque ele é naturalmente sem compromisso, né? Sem seriedade, inconsequente, indiscreto também, fala as coisas sem pensar, fala demais, e ele não se importa muitas vezes com as preocupações das outras pessoas. Ele se preocupa com os interesses dele e não liga muito para os interesses dos outros, né? E muitas vezes ele deixa as pessoas na mão, ele assume algum compromisso e ele pode deixar as outras pessoas na mão porque combina as coisas e esquece o que combinou. E a pessoa fica ali contando com ele, por exemplo, combinou um encontro, ele nem lembra, né? Ou outras vezes ele vai deixar a pessoa na mão de propósito. Ele lembra e fala assim, mas eu não vou não, esse negócio vai ser chato demais, eu não vou. E como ele quer fugir de dor, ele nem liga para a pessoa para avisar, porque ele pensa assim, não, vai ficar insistindo para eu ir e tal, vai ser chato. Aí ele finge que não aconteceu nada. E depois ele diz que esqueceu, às vezes ele nem esqueceu, mas diz que esqueceu. E como ele muitas vezes esquece, a pessoa até acredita, né? O melancólico muitas vezes vai ferir as outras pessoas, né? Vai ofender as outras pessoas, porque ele é muito lógico, perfeccionista, rígido, frio, distante, tem um ar até de superior, né? Ele muitas vezes se acha superior aos outros, né? Ele é cheio de regras também, são regras assim, bem rígidas, né? Lá em cima, né? E ele não se importa muito com as nuances da vida real, né? Para ele é tudo 8 ou 80, né? Ou é preto ou é branco, né? Ele não percebe os tons acinzentados ou coloridos, os meios tons que existem na vida real. E por causa dessa postura dele tão rígida, né, tão difícil, ele acaba sobrecarregando as pessoas com os ideais dele e acaba ofendendo muito as outras pessoas, que as pessoas não aguentam conviver com ele. Né? E o fleumático, como é que ele ofende as outras pessoas? O fleumático, ele nunca quer ofender ninguém, né? E quase nunca ofende mesmo, mas muitas vezes ele chateia as outras pessoas sem querer. Sabe por quê? Porque ele é passivo, omisso, ele não toma partido de ninguém, nem de nada, né? Ele não faz o que pode ofender uma pessoa, né? E às vezes acaba ofendendo outra pessoa, né? Deixa eu contar uma experiência que eu tive uma vez. Eu tinha viajado com o meu marido, a gente já tinha ido para Portugal, e eu tenho família lá, eu tenho parentes lá, né? Eu sou portuguesa também, e eu tenho família que mora lá, e eu entrei em contato, eu não os conheci, né? São parentes, irmãos, sobrinhos e tal, do meu avô materno. E quando meu marido e eu fomos para Portugal, eu combinei com eles de encontrá-los, conhecê-los, né, visitar, para conhecer a família toda e tal. E meu marido estava com muita dor nas costas. E aí ele combinou comigo, não, eu não vou poder ir, tá doendo muito e tal, eu vou ficar aqui no hotel te esperando, mas vê se você não volta muito tarde, tá bom? Tá bom. Aí eu cheguei, fui lá, encontrei a família, né, a gente era em Lisboa, eu os encontrei lá onde eles tinham o trabalho lá deles e tal, e aí nós fomos juntos de carro, primeiro para casa deles, e depois ficamos ali esperando. A casa deles não era em Lisboa, era na Grande Lisboa, né? Então já era meio distante, né? Além de eu não saber chegar, eu dependia deles, né, para ir e para voltar, né? E quando chegou lá, eles entraram em contato com toda a família, toda, né? E primos, e tios, e sobrinhos, todo mundo, né? E a casa ficou cheia de gente que eu não conhecia, tudo parentes meus, né? E me trataram super bem, foi super legal, foram super gentis. E eu lembrando que meu marido tinha falado de eu não voltar tarde, né?
Mas eu estava vendo que eles estavam ali tão animados, tão felizes de me conhecer, e eu sabia que aquela ia ser uma oportunidade única, né? E eu fiquei com receio, sabe, com vergonha de pedir para eles para me levarem embora. E eu não tinha como ir embora sozinha, né? E aí o tempo foi passando, tal, eu cheguei no hotel de volta, lá por mais 10 e tanta da noite, 11 horas, eu sei que foi bem tarde, né? Meu marido estava com uma cara desse tamanho, super chateado comigo, né? E eu não quis ofender a minha família, né? Mas por eu não querer ofender essa minha família, né, esses meus parentes, eu ofendi meu marido. Eu poderia ter telefonado para ele, por exemplo, né, para avisar, né, mas na hora, a minha única preocupação era não ofender aquelas pessoas. E acabei ofendendo meu marido. Então, o fleumático muitas vezes se mete em encrencas desse tipo, né? Ele não quer ofender aquelas pessoas com quem ele está convivendo ali na hora e acaba ofendendo outras, né? Por que algumas pessoas se ofendem por qualquer coisinha, enquanto outros parecem não se abalar com nada? Porque depende da sensibilidade do próprio ego. Porque existem pessoas que são muito sensíveis em relação a outras pessoas, mas existem pessoas que são muito sensíveis em relação a si próprias. Então, por exemplo, o fleumático e o sanguíneo são muito sensíveis em relação aos outros, principalmente o fleumático, né? O sanguíneo é sensível, ele tem sensibilidade sim, mas ele mescla uma sensibilidade em relação aos outros e em relação a si mesmo. O fleumático não tem praticamente nenhuma sensibilidade em relação a si. A sensibilidade dele é toda voltada para as outras pessoas, né? Por isso que ele é tão abnegado. O colérico não tem sensibilidade nenhuma, nem com ele, nem com as outras pessoas. Ele tende a ser mais insensível mesmo. Mas o melancólico, que tende a ser mais frio com os outros, o melancólico menos frio com os outros é o melancólico artístico. Mas o melancólico mais típico, que é o científico, ele não tem sensibilidade em relação às outras pessoas, mas em relação a si mesmo, tanto o científico quanto o artístico são muito sensíveis. Muito. Porque eles têm um apreço, né, um carinho pelo seu próprio ego muito forte, né? Então ele se ofende por qualquer coisa, porque o que mais importa para ele é a sua essência, o seu ser. Já o colérico, ele vai se ofender só se questionam as suas realizações, mas não ele mesmo, né? O fleumático não se ofende por quase nada, só quando é envergonhado, né, como eu falei, mas ele nunca vai demonstrar. E o sanguíneo também não se ofende por quase nada, né, só quando ele é abandonado, né, e mesmo assim não é ofendido que ele fica triste, né, se acham que ele é chato, né, mas ele logo esquece também. O sanguíneo perdoa fácil, esquece as coisas fácil também. Por que algumas pessoas perdoam com mais facilidade, enquanto outras guardam mágoa e rancor? Porque depende do grau de calor humano, né? O sanguíneo e o fleumático são os que têm maior calor humano, né? E o melancólico e o colérico têm menos, principalmente o colérico, que tem menos, né? Então o sanguíneo perdoa. Por que o sanguíneo vai perdoar? Porque ele não quer pensar naquilo, né? E se ele não perdoar, ele vai lembrar sempre. Então a forma dele se libertar disso, né, dessa dor, dessa coisa ruim, é perdoando. Então ele perdoa, fala, não, tudo bem, eu nem lembrava disso. Você vai falar, chega para um sanguíneo, você ofendeu um sanguíneo. Aí você chega para ele e vai falar assim, eu queria te pedir perdão por causa disso. Isso? Mas eu nem lembrava, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? Eu tive um colega que ele é sanguíneo, né? E ele me deu muito trabalho, colega de trabalho, né? Me deu muito trabalho enquanto a gente trabalhava junto, né? Nossa, me deu muito trabalho, muito aborrecimento, né? E eu tratava-o mal muitas vezes, muitas. E depois que eu me aposentei, ele continuou trabalhando, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Eu pensei, não, estava errado, eu estava erradíssima com ele, eu preciso pedir perdão a ele. Aí eu fui lá no trabalho e eu procurei. E eu falei, olha, eu queria te pedir perdão por todas as vezes em que eu te tratei mal enquanto a gente trabalhava junto. Aí o que ele me respondeu? Foi? Mas eu nem lembrava disso, eu nem sei do que você está falando, né? Ele é sanguíneo é assim, né? O fleumático perdoa também para manter a paz e para evitar problemas. Mas ele perdoa, mas ele lembra. Ele não é como o sanguíneo que esquece. O fleumático lembra e ele fica tenso
com a possibilidade daquilo se repetir. Ele fica muito tenso, né? Mas ele não deixa transparecer. O colérico pode perdoar, mas vai ser mais difícil, porque a pessoa precisa demonstrar lealdade a ele, porque quando alguém o ofende, ele vê isso como uma oposição ou como uma traição. E o colérico valoriza muito lealdade, né? É uma relação de líder para liderados. Então, quando o líder, o liderado ofende o líder, ele encara isso como uma rebeldia, né? Uma insubordinação, alguma coisa assim, né? Uma deslealdade. Então, para ele perdoar a pessoa que fez isso com ele, a pessoa precisa demonstrar lealdade a ele com os seus atos. E isso às vezes demora, né? E o colérico às vezes até aceita, a pessoa deixa ela continuar ali convivendo com ele, mas ele vai ficar sempre desconfiado e vai sempre ficar testando a pessoa para ver como que a pessoa vai reagir, se ela vai reagir diferente daquele jeito ruim que foi anteriormente, né? E o melancólico? O melancólico vai guardar mágoa por anos a fio, talvez até pela vida toda, mesmo que ele queira perdoar, porque ele não esquece a ferida. Ele pode até, assim, não ficar, não doer tanto quando ele se lembra, né? Mas o melancólico tem memória de elefante, né? Ele sempre vai lembrar que um dia ele foi ferido, né? E às vezes, principalmente se ele for melancólico consanguíneo, né, que é o melancólico artístico, ele, todas as vezes que lembrar, ele vai se sentir muito ferido, muito, e vai chorar, e vai se sentir muito mal, né? Então, às vezes, quando ele lembra, ele vai estar reavivando todos aqueles sentimentos, e vai ser muito difícil ele conseguir se libertar disso. É mais pela ação do Espírito Santo mesmo, né? Lavando o coração e a alma dele, né? E por que tem gente que é vingativa e tem gente que confia na justiça de Deus e na justiça dos homens? Porque depende do senso de certo e errado que as pessoas têm, né? Do senso de justiça também. O melancólico é o que tem um senso de justiça muito, muito forte, né? Ele vai querer que a justiça dos homens puna a pessoa, né? Se for algo que a justiça dos homens preveja como uma infração, né, um crime, sei lá. Mas se ele achar que a justiça não foi feita, ele vai querer compensar isso se vingando. Ou então confiando na justiça de Deus, porque ele sabe que Deus nunca falha, né? O melancólico cristão que eu estou falando, né? Mas mesmo o melancólico que confia na justiça de Deus, ele vai ter uma tentação muito grande de querer se vingar. E isso vai ser uma tentação na vida dele, né? O fleumático vai confiar totalmente na justiça dos homens e na justiça de Deus. E não vai fazer nada para se vingar. Ele vai deixar tudo nas mãos de Deus. Mesmo que a justiça dos homens falhe, né? Vai falhar com ele, mas ele sabe, Deus não falha. Inclusive porque ele não tem muita energia para se vingar. E ele sabe que se vingar pode significar arrumar sarna para se coçar. E o colérico? O colérico vai tender a achar que a justiça dos homens e a de Deus são muito lentas. E vai tentar ajudar fazendo o que tiver ao alcance dele para apressar o resultado final, né? E às vezes, por exemplo, digamos, cometeram um crime contra ele e tal. Ele pode tentar ajudar nas investigações, alguma coisa assim, né? E às vezes ele vai tentar apressar a justiça se vingando. Às vezes ele vai fazer isso, né? Principalmente se for colérico com algo de melancólico. E o sanguíneo? Sanguíneo vai tender a deixar para lá. E não se fala mais nisso para não mexer na ferida, né? E como é que a gente pode tornar mais fácil para a gente obedecer a Bíblia quanto às ofensas, né? O que a Bíblia fala sobre as ofensas, que a gente viu no início? Para a gente não querer se vingar, para a gente perdoar, né? Até 70 vezes 7. Quer dizer, não é para você 70 vezes 7, 490. Quando chegar em 491 eu não perdoo mais. Não é isso que a Bíblia está falando. Isso é uma figura de linguagem, né? Todas as vezes, né, a pessoa ofendeu você, você perdoe, né? Então, como é que fica mais fácil para a gente? Não se vingar, perdoar, dar outra face, andar a segunda milha, dar comida se o nosso inimigo tiver fome, né, dar de beber se ele tiver sede.
pagar o mal com o bem? Como é que a gente pode tornar essas coisas mais fáceis? Lembrando que Deus tem tudo sob controle e que Ele é justo, bom e poderoso. Essas três coisas, porque se Deus fosse justo, mas não fosse poderoso, a justiça dele ia ser fria, né? Ia ser fria, não, ia ser não ia ser aplicada, né? Ele não ia ter poder para fazer a justiça dele, agir, né? Ser aplicada na nossa vida, né? E se ele fosse justo e não fosse bom, a justiça dele ia ser fria. E não ia ser justiça restauradora. Se ele fosse justo sem ser bom, a gente não estava nem aqui, né? Porque ele não teria dado uma segunda chance para a humanidade, como deu quando salvou Noé e os seus filhos, né? A gente só está aqui porque Deus é justo e bom, né? E poderoso. Então, todas essas coisas juntas. Ele é poderoso, mas ele não é cruel. Ele é poderoso, mas ele não é injusto, né? Ele é bom, mas ele não é um banana. Ele é justo. Ele é bom, mas ele não é um impotente, ele é o todo-poderoso, né? Então, Deus não quer simplesmente punir, ele quer sim que todos nós sejamos transformados. Esse é o grande objetivo de Deus. Ele quer que eu seja transformada, que você seja transformado ou transformado, e ele quer que as pessoas que ofenderam você e me ofenderam sejam transformadas também. Então a gente precisa lembrar dessas coisas. Os acontecimentos aqui dessa terra são meios para que esse propósito maravilhoso que ele tem se realizem na vida de cada pessoa, não só na nossa. A gente não pode ter uma visão assim tão egoísta, né, tão pequena, achando que nós somos o centro, eu sou o centro do universo, você é o centro. Não. Deus é o centro do universo, a gente está orbitando em volta dele. E o que ele quer é que a gente encontre o caminho certo para o centro do universo, que é ele, né? A gente precisa lembrar também, já falei isso na outra live, a caminhada de cada pessoa é diferente da caminhada dos outros. Cada um tem o seu tempo, cada um tem as experiências pelas quais precisa passar para conseguir entender as coisas que Deus quer falar, para conseguir achar o caminho certo no meio da escuridão ou da confusão, né? Cada um de nós tem percepções de certo e errado diferentes, cada um de nós tem graus de sensibilidade diferentes, níveis de maturidade com Deus diferentes também. A gente precisa lembrar de todas essas coisas, né? E aprendendo sobre os 4 temperamentos e como cada um deles tem pontos em comum e pontos diferentes dos meus, né? A gente consegue entender melhor as dificuldades dos outros e ter um olhar mais de compaixão, né? Entendendo a forma como cada um deles lida com a ofensa, descobrindo o seu temperamento, o modo como você lida com as ofensas, o temperamento dos outros, como eles lidam com ofensas também, aceitando que Deus fez cada um de nós assim, né? E que isso é bom, não é ruim, né? E lidando com cuidado com cada pessoa, mas sempre deixando a porta aberta para que o Espírito Santo molde a gente e nos ensine a cada dia, né? E você também precisa deixar, essa é a forma, a melhor forma da gente conseguir aplicar essas coisas difíceis, né, que Deus quer ensinar para a gente, pela prática, né? Deixando os temperamentos diferentes do seu ensinarem coisas boas sobre como lidar com a ofensa, para que você tenha uma vida mais equilibrada. Então, o que os coléricos podem nos ensinar? Eles nos ensinam a confrontar a pessoa, não fugir como o sanguíneo ou o fleumático fazem, confrontar a pessoa e mostrar quem elas são com as suas obras, né? Quem o colérico né? A pessoa ofendida e o ofensor também, com as suas obras e não só com as suas palavras. Olha o texto que está lá em João 5, deixa eu abrir aqui, João 5, verso 36. Jesus falou assim: eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. Jesus muitas vezes falava, olha, não é só pelas coisas que eu falo que vocês precisam entender quem eu sou. As obras que eu faço, as coisas que eu faço,
mostram quem eu sou. Então, o colérico fala muito pelas suas obras. A gente precisa aprender a falar pelas nossas obras também. Né? Os sanguíneos ensinam para a gente o que sobre esse assunto? A expressar as nossas emoções. Né? Quer chorar, chora. Quer gritar, grita. Né? Mas não guarda rancor. Né? Olha o Salmo 30, verso 5. Olha o que fala. Salmo 30, verso 5. A sua ira, quer dizer, a ira de Deus, só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Ela nasce, né, como o sol. Né? Então, o sanguíneo, ele expressa as suas emoções, mas ele não guarda rancor. E ele sabe que a tristeza pode estar acontecendo agora, mas amanhã vai ser um novo dia, com novas alegrias. Né? E os melancólicos já ensinam a gente a buscar sempre a justiça e a verdade. Isso é muito importante. Olha Mateus 5,6. Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. É uma felicidade buscar a justiça. Mas a gente tem que buscar a justiça e a verdade, não é vingança. Né? E os fleumáticos ensinam a gente a buscar a paz com misericórdia. É o que está em Mateus 18, que a gente já leu. Mateus 18, verso 15. Se o seu irmão pecar contra vocês, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Né? Então, busque a paz, mas busque a paz com misericórdia. Tá? Isso tudo que eu ensino para você. A ideia é de abrir para você um mundo novo, de compreensão, de compaixão e de vitória. Com a ajuda do Espírito Santo, que a cada dia vai usar essas coisas todas para desenvolver em você e em mim também o que nos falta para que a gente tenha o temperamento de Jesus. E eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido coisas novas. Né? E na aula que vem, na próxima sexta-feira, 21 horas, a gente vai ver como cada temperamento lida com o sofrimento, o seu sofrimento e o sofrimento das outras pessoas. E como o sofrimento pode tornar a sua vida mais significativa também. Então, quero agradecer muito por você ter estado aqui comigo, né? Desejar que você tenha um fim de semana muito bom, de descanso e alegria, que a semana seja de vitórias e que na próxima sexta, se Deus quiser, eu possa contar com a sua participação aqui. Muito obrigada por ter estado aqui comigo. Fica com Deus e tchau.